Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor a todos. Nosso Deus é maravilhoso. Que a gente possa dar o louvor que é devido a Ele. Amados, vamos abrir em Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Como eu combinei na última mensagem, vou dar prosseguimento ao que eu iniciei comentando da diferença, né, do evangelho verdadeiro em relação ao que, com muito pesar, vemos em alguns lugares, porque se nós não soubermos essa diferença, a gente não vai dar valor ao que nós temos, né? Gálatas capítulo 1, vamos a partir do verso 6, queridos. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, nos ensina sempre e continuamente o verdadeiro evangelho, que nada nem ninguém consiga perverter o nosso coração, da nossa devoção a Ti. Que a gente se aproxime do Senhor cada vez mais, que a Tua verdade esteja firme e consolidada no nosso coração, que a gente aprenda de Ti, que o Senhor fale conosco, nos ensina, Senhor, e produz a Tua boa obra na Tua igreja, para sermos Tua igreja, agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Queridos, existe um fenômeno que é interessante, né? Um fenômeno que é interessante, que é diferente, por exemplo, do dinheiro. O dinheiro, quanto menos você tem dinheiro, mais você percebe que não tem. Correto? Quanto menos dinheiro você tem, mais você percebe que não tem. O evangelho, queridos, já é muito diferente, é o contrário. Quanto menos evangelho a pessoa tem, menos ela percebe que não tem. Quanto menos evangelho a pessoa tem, menos ela percebe que não tem, né? Então, por isso que muitos não percebem que não tem evangelho onde muitas vezes frequentam. Eu vou iniciar, queridos, comentando uma frase que eu ouvi de uma pessoa, e isso é recorrente em muitos lugares. Ela disse que, era uma missionária muito famosa, muito conhecida, ela disse que no Novo Testamento fala abundantemente sobre finanças. O Novo Testamento fala abundantemente sobre finanças. Ela citou lá o número, 100 e tantos, 200 e tantos. Se eu não me engano, ela falou até que o Novo Testamento fala mais de finanças do que de perdão. Isso foi há muitos anos atrás. É claro que eu fui conferir, como nos recomenda a Bíblia, nós precisamos conferir essas coisas. E eu fui conferir e é verdade. O Novo Testamento fala demais de finanças, só que sempre quando fala de finanças, de riquezas, fala como uma alusão, como uma metáfora a realidades espirituais. Então ele não está falando de dinheiro, está falando de realidades espirituais. Um exemplo, a parábola de Jesus, da dracma perdida. Um dono perdeu uma dracma, que era uma moeda simples, e a senhora perdeu uma dracma, o que ela fez? Varreu a casa toda, vasculhou todos os móveis para encontrar aquela dracma. Ao encontrar aquela dracma, ela deu uma grande festa, chamou os amigos para celebrar que encontrou a moeda que estava perdida. Isso está falando de dinheiro? É claro que não. Jesus está falando ali num contexto da ovelha perdida, da dracma perdida, e depois do filho perdido, o filho pródigo, falando sobre a preocupação de Deus quando um dos seus filhos se perde. E ele vai fazer como aquela senhora, vasculhar tudo, vai criar todas as formas possíveis para alcançar aquela pessoa de volta. E quando alcança aquela pessoa, quando Deus traz aquela pessoa para os seus caminhos, Deus dá uma grande festa, uma grande alegria para Deus. Jesus diz na parábola da ovelha perdida, imediatamente anterior, que há uma festa nos céus para cada pecador que se arrepende. Então não está falando de finanças. É uma metáfora. Para tudo, o Novo Testamento usa essa metáfora porque é algo corrente do nosso dia a dia e utiliza isso para auxiliar a gente a entender as coisas espirituais.
Agora, fora das metáforas, quando se fala de riquezas, o Novo Testamento é sempre criticando as riquezas, desprezando as riquezas, sempre. Esse é o Novo Testamento, dá pouco valor às riquezas. Ou seja, não há nenhuma, queridos, nenhuma pregação voltada para a prosperidade material no Novo Testamento. Nenhuma. Se vocês repararem bem, nas parábolas de Jesus, quem é que nas parábolas de Jesus geralmente vai para o inferno? Quem? O rico, não é? As parábolas de Jesus, quando ele vai citar duas pessoas, né? Tem a parábola do rico e do Lázaro, quem vai para o inferno é o rico. Então, se você for ler todo o Novo Testamento, faça um desafio, pegue, são poucas páginas, são 200 páginas no Novo Testamento, você vai ver sempre dando pouco valor, desprezando e colocando as riquezas como algo perigoso. E hoje o que tem se criado, quer dizer, é uma mentalidade igual a que os discípulos tinham antes da sua verdadeira conversão no Pentecostes, né? Jesus, quando ele ressuscita, o último ensino para os discípulos, antes de subir aos céus, ele diz: fiquem aqui em Jerusalém, e descerá poder do alto, e vocês serão batizados com o Espírito Santo e com poder. Olha que espetacular, o que os discípulos falam logo em seguida? Mas, Senhor, quando é que restaurarás o reino a Israel? Jesus está falando de algo espiritual, de algo grandioso, de um mover espiritual que ia fazer eles ter uma grande unção de Deus. O que é essa preocupação deles? Senhor, você vai organizar aqui o Estado de Israel, vai nos libertar dos romanos, nós vamos ter prosperidade, riquezas, eu vou ser um ministro seu, um ministro da Casa Civil, eu vou ser um tesoureiro, eu vou ser um segundo no seu comando. Era essa a mentalidade terrena dos discípulos, que foi, claro, quebrada quando veio o Pentecostes, eles passaram a entender o Evangelho de uma forma melhor. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,19, quanto a estes, o seu destino é a perdição, porque o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. Então, essa muitas vezes é a mentalidade que é ensinada, queridos, e que o Novo Testamento, em vez de ensinar isso, ele procura quebrar isso. E você vai ser só um cristão realmente conforme o Novo Testamento quando você parar de pensar nessas categorias de riquezas, de bens, e começar a pensar nas categorias de Deus, de vida espiritual, de amor, de caráter, de vida boa com Deus e com o próximo. Esses são os mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Abram comigo, queridos, em Mateus capítulo 6, por favor. Vou deixar bem claro, olha, o capítulo inteiro é uma pregação tentando quebrar essa mentalidade das pessoas. Mateus capítulo 6, verso 19. Olha, queridos, como isso é claro e contundente, e não é possível que a gente não consiga captar isso. Mateus 6,19, não acumulem para vocês tesouros na terra. Então o Novo Testamento fala de finanças? Fala. Mas olha o que ele fala. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Ou seja, se essa for a razão da sua vida, é uma razão frágil, e você pode perder a qualquer momento. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Olha o foco, a pregação do Evangelho, queridos. Acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, o que você chama de tesouro? Aí estará o seu coração. Então, o que é que você chama de tesouro? Aí o seu coração vai estar. E o Evangelho pega tesouro, riquezas, e quer que você enxergue isso, vida espiritual, vida com Deus, vida de caráter, vida de paz, de mansidão. Veja todos os frutos do Espírito. Frutos do Espírito é o que o Espírito quer produzir em nós. Esse é o objetivo de Deus, é o que Ele quer frutificar na sua vida, é aquilo. E o que Jesus diz? Se você fizer do seu tesouro as riquezas, o seu coração vai estar nelas. E mais dia, menos dia, Jesus diz, você pode perder elas, e quando perder, você vai ficar sem chão, vai ficar sem vida, vai se sentir
vai estar com depressão e com transtornos, porque a sua vida era vazia e foi demonstrada ao se perder tudo. Agora Jesus diz, acumule tesouros nos céus, e você vai ser uma pessoa sempre com uma vida em abundância. Porque se o seu tesouro é o céu te habita, o céu flui em você, e você tem uma vida com um valor que Deus valoriza. A sua alma vai ser plena, porque vai estar plena de Deus, e não de moedas, vai estar pleno de algo que é realmente vivo e que realmente preenche o ser humano, completa o ser humano. E no verso 24, aí de Mateus 6, Jesus deixa absolutamente claro, ninguém na terra, na história humana, nem no universo, pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Será que não entendeu? Então eu vou deixar claro, Jesus diz, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, o que muitos locais tentam ensinar, não, você consegue servir a Deus e ao dinheiro. Jesus deixa bem claro, não pode, ninguém jamais conseguirá fazer isso. Você tem que fazer uma escolha. Qual o sentido da sua vida? Qual é a razão do seu viver? Se a razão do seu viver, o seu coração estiver plantado nas riquezas, esse é o teu tesouro, e qualquer momento você pode perder e você ficará sem chão, deprimido, arrasado e devastado. Agora, se a razão do seu viver, o seu servir, a quem você segue, quem dá motivo da sua existência for Deus, você está seguro, você está bem. Porque quem nos separará do amor de Deus? Nada nem ninguém. Então Jesus diz, não dá para servir aos dois. E no verso 31, veja que o Sermão do Monte, a principal mensagem de Jesus, fala de finanças? Fala. Mas fala o quê? Colocando-a no seu devido lugar. Ela tem a sua importância para manter o nosso mínimo conforto, a nossa dignidade, para continuarmos vivendo. Mas não pode ser a razão da nossa existência. No verso 31, Jesus diz, portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. E olha como Jesus deixa isso claro, queridos. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, é aqui que tem que estar o seu coração. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, naturalmente, sem ansiedade, sem depressão, sem se matar por isso, essas coisas lhe serão acrescentadas. Então veja só, Jesus chama, queridos, não sou eu que estou falando, Jesus diz, que quem corre atrás dessas coisas são pagãos. Jesus está dizendo, não são cristãos. As pessoas estão vivendo o paganismo, estão chamando de seguidores de Jesus. Jesus está dizendo, não. Quem é pagão vive assim. Quem é cristão faz como eu. Busque em primeiro lugar Deus. Busque em primeiro lugar a vida espiritual. Busque em primeiro lugar praticar os princípios e valores do Evangelho. Esse é o cristão. Se a sua preocupação é comer, beber e vestir, você é um pagão. Jesus está dizendo, deixando bem claro, você é um pagão. Agora, o que você deve fazer é, busque ao Senhor Jesus, que Ele seja a razão do seu viver. E se a traça, a ferrugem, o ladrão roubar, você perdeu coisas, mas não perdeu a sua alma, não perdeu o seu ser, e você continua com vida eterna e continua com Deus. Jesus deixou bem claro que nós não podemos servir a dois senhores. E aí Jesus diz, quem são esses senhores? Não podemos servir a Deus. Então está aqui um ser, uma entidade, uma pessoa, Deus. Não poder servir a Deus e quem? Ao dinheiro. A palavra que está escrita aqui é qual? No hebraico é não poder servir a mamon. Apesar do Novo Testamento ser escrito em grego, a palavra mamon aqui é do hebraico. Não poder servir a Deus e a mamon. Quem é mamon, queridos? Às vezes eu cito muitos versos e muitas vezes as pessoas não guardam. Então, para deixar mais claro isso, essa mensagem, eu quero mostrar quem é Mamon. Aqui está o Deus de muitos locais. Jesus diz, não poder servir a Deus
e a Mamon. Esse aqui é uma representação de um artista, claro, ninguém teve uma revelação sobre isso, mas uma proposta de um artista. Esse aqui é o Deus de muitos locais. Esse é Mamon. Mamon é o representante, ali nos 7 pecados capitais, do terceiro pecado, a ganância ou a avareza. Na tradição cristã, aqui não é uma revelação bíblica, então eu ponho entre parênteses, porque isso não há uma certeza de uma verdade, mas alguns cristãos do passado dizem que Mamon é um dos 7 príncipes do inferno. Então, que as pessoas buscam e servem e seguem e ouvem mensagens, ouvem desse príncipe do inferno chamado Mamon. Sua aparência está aqui. De novo, estou colocando isso em parênteses, porque é da tradição cristã. É uma imaginação, não sei se foi uma revelação correta ou não de uma pessoa, mas isso não está nas Escrituras. Mas o que foi colocado na tradição é que ele tem uma aparência de um nobre, ele está de terno, mas uma aparência deformada. Ele carrega um grande saco de moedas de ouro e suborna os humanos para obter as suas almas. Eu acho que todo mundo já viu isso em filmes ou em desenhos, onde o diabo tenta comprar a alma da pessoa. A pessoa está com uma grande angústia, um grande desejo, aí vem o diabo, olha, eu proponho, eu te dou isso que você quer, desde que você me venda a sua alma. Então, esse que compra a alma das pessoas é Mamon. Então, está aqui. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E onde se prega dinheiro, 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 só se fala sobre isso. E Jesus deixa claro, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, é esse aqui que é o Deus de alguns desses lugares. Então, por isso que eu estou deixando claro que isso não é brincadeira. Isso tem efeitos espirituais enormes e devastadores. Jesus deixa claro. É onde está o que a pessoa chama de tesouro, é o coração dela. O coração dela é dinheiro. Depois ele fala, não podeis servir a 2 senhores, ou serve a Deus ou ao dinheiro. Então, o coração dela é aquilo, o Deus dela é aquilo, e Jesus diz que quem vive assim, com essa mentalidade, é um pagão. As 3 coisas mais graves do ser humano, mais importantes do ser humano, estão definidas aí. O coração dela é dinheiro, o Deus dela é dinheiro, e a natureza dela é de um pagão. Então veja que isso não é um detalhe, que isso não é uma coisa de uma importância relativa. Não, isso aqui é crucial. Você não pode servir a 2 senhores. E há pessoas que ainda querem que a gente respeite locais que preguem esse camarada aqui. Não dá. Não dá, que isso. Um dos 7 príncipes do inferno é quem que influencia, que estimula as mensagens que há por aí. Quem é que usa dinheiro para conquistar pessoas? Lá na tentação no deserto, o que o diabo diz para Jesus? Tudo isso, toda essa riqueza eu te darei se você prostrado me adorares. Então, essa metodologia, essa forma de atrair seguidores, de angariar pessoas, oferecendo dinheiro para que a pessoa venha, esse é o método de Satanás, de Lúcifer. Ele diz, tudo isso eu te dou, é a mensagem de muitos locais, tudo isso aqui você vai ganhar, se você vir aqui se prostrar e adorar. Essa metodologia não é de Deus, não é de Jesus. Jesus nunca tentou trazer uma pessoa dessa forma. Quem faz isso é Satanás e é Mamon. Ele oferece os sacos de ouro, venham, tudo isso eu te dou, se prostrado me adorares. Já Jesus, o que ele fala? Não façam da casa do meu Deus lugar de negócio. Se é um lugar de dinheiro, de finanças, de negócio, não façam disso a casa do meu Pai. Trazer alguns casos reais, para vocês verem que é Mamon que está em alguns locais. Tem uma igreja que eu ouvi falar que fizeram um grande boneco chamado Golias. Para você ter a vitória na sua vida, você tinha que jogar uma pedra no Golias e derrubar o boneco. Quem derrubasse o boneco é porque a vitória estava garantida. Obviamente, para você jogar essa pedra, você tinha que pagar. E se você jogasse a pedra e o boneco não caísse, você tinha que comprar outra pedra até que conseguisse derrubar. Olha o nível que caiu em alguns lugares. Ainda pessoas chamam isso de igreja. Em Cabo Verde, que uma vez eu fui numa missão pelo Banco Central, fazendo um trabalho pelo governo brasileiro,
um acordo entre a embaixada brasileira e a embaixada de Cabo Verde, conversando com uma das pessoas lá, depois ele se identificou, pessoa de Cabo Verde, se identificou como cristão, conversando com ele, ele falou, olha, eu era da igreja X, saí de lá, porque eles estavam cobrando dinheiro para as pessoas participarem da ceia. Só participavam da ceia quem pagasse a entrada, a quantia para participar da ceia do Senhor. Há locais, queridos, que as filas são conforme as ofertas. Quem paga R$100 tem a fila dos... Quem paga R$50 está aqui a fila, R$100 aqui, R$500 aqui, R$1.000 aqui. Então, para constranger a pessoa a não ficar na fila dos que, entre aspas, têm menos fé, que é os que dão menos, né? Os testemunhos desses locais eu tinha um carro, aceitei Jesus, agora tenho 2. E as pregações são no estilo, Jesus transforma água em vinho, então ele vai transformar o seu dinheiro em mais dinheiro, etc. Já um pastor, aí eu ponho o contraponto, um pastor chamado Jesus, ele dizia, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E, ali com Pedro, tinham que pagar um imposto, não tinha um centavo furado no bolso. Falou, Pedro, vá, joga ali uma isca no mar, você vai pegar um peixe. Abra a boca do peixe e ali vai ter 2 moedas, paga o seu imposto e pague o meu. Por quê? Porque não tinham posses. E mesmo assim, o nosso Senhor, não tendo onde reclinar a cabeça e precisando pescar para pagar o seu imposto, diz que ele tinha vida e vida em abundância. Porque a vida não estava associada, o tesouro não estava associado, o coração não estava associado a riquezas, mas a uma vida. Vida em abundância é o que em abundância? É riqueza em abundância? Não, é vida em abundância. Quem tem vida, quem está pleno, quem tem essa pujança e essa vibração no coração de estar com Deus e de servir a eternidade. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, ao entrar no templo, encontraram uma pessoa que estava enferma, estava paralítica, e ele diz, nós não temos prata e não temos ouro, nós não temos. Não temos isso nem para nós, nem para te dar. E o Evangelho não tem isso para te dar. Nós não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, lhe damos. Levanta-te e anda. Então o Evangelho não tem isso para dar. Deus pode, na sua misericórdia, nos ajudar e ajuda imensamente. Mas não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é dar a você um novo coração. É fazer você nascer de novo e esquecer as coisas que para trás ficam e viver em novidade de vida. Novidade de vida. Agora, a pregação hoje, mamon, é grana, grana, grana. Só que para disfarçar, porque se falasse assim, ia ficar uma coisa muito na cara, muito chocante. O que as pessoas fizeram? Criaram um nome espiritual. Claro, não criaram, pegaram das escrituras. Falam bênçãos. Não fala bênção, 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 parece que é uma coisa espiritual. Mas traduzindo, o que é? É grana, grana, grana. Cascalho, dinheiro, dólar. Mas usam um termo que a Bíblia cita, que não se refere apenas a dinheiro, refere a tudo, a vida da pessoa como um todo, e que também não é o foco do Evangelho, para trazer esse tipo de mensagem. Eu desafio, queridos, qualquer um. Leia as 3 cartas de João, 3 cartas. Qual fala de dinheiro? Nenhuma. 0. Leia a carta de Tiago, só fala contra. De Timóteo, só contra. O de apóstolo Paulo a Timóteo. As cartas de Pedro, não fala nada. Mas o recurso que utilizam é escapar do Novo Testamento, que ir para o Novo Testamento é fria, e vão para o Antigo Testamento, pegam a vida de alguns ricaços, que há lá, um ou outro, e cria-se uma teologia baseada nesses poucos ricaços, e não nos outros que tiveram uma vida dura. E gostam, por exemplo, de citar José. José, se bem se lembram, ele se tornou o segundo no Egito. O segundo homem mais poderoso da terra foi José, filho de Jacó. Depois ele trouxe os seus irmãos e o seu pai para o Egito, e só depois veio Moisés para libertá-los do Egito. Então José é muitas vezes um grande exemplo nesses locais, porque ele se tornou o segundo homem mais poderoso na terra. Só que a mensagem de José, queridos, não é essa. A mensagem de José é dos anos anteriores. Quem é que, baseado nas
pregações, nas mensagens que tem hoje, conseguiria suportar, eu não sei exatamente quantos anos José ficou em situação difícil, mas quem é que com as mensagens, com o ensino de hoje, a fundamentação de hoje, a mentalidade de hoje, suportaria, digamos, eu não sei quantos anos, 30 anos que José passou, sob escravidão, estou falando escravidão, e numa prisão por uma acusação falsa? Será que uma pessoa vivendo sob escravidão e depois na masmorra, e isso não é por 1 mês, 2 meses, queridos, imagina 30 anos você ficar numa prisão fétida. Eu estou falando de 30 anos. Eu estou vivo há 37. José passou uns 30 anos da sua melhor idade numa masmorra fétida sob uma acusação falsa. Quando ele foi um exemplo de integridade, ele foi jogado numa masmorra. E o ensino que essa igreja propõe, queridos, é criar pessoas tão fiéis a Deus, que entenderam tanto Cristo, entenderam tanto a vida eterna, que estejam com essa força, com essa disposição de aguentar o que for, as perdas que forem, para continuar com o coração íntegro, com a alma fiel, e jamais negociando os valores e princípios que ela se comprometeu. Jamais. Mas José, depois ele foi liberto e se tornou o segundo do Egito. Sim, e se ele não tivesse se tornado nada disso? Mudaria o testemunho dele? Você acha que José seguiu e obedeceu a Deus e ao Deus dos seus pais, porque ele achava que um dia Deus daria tudo para ele? Não, ele seguiu por mera e única fidelidade, por compromisso e por princípio. Eu não negocio, não vendo, não troco, jamais abandonarei meu Deus, independente do resultado. E é isso que os amigos de Daniel fizeram, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei da Babilônia disse: vocês agora vão se prostrar, negar o seu Deus e me adorar. E vão servir a essa religião babilônica aqui, que propõe diversas coisas horríveis. Vocês vão seguir isso. E o que Sadraque, Mesaque e Abidnego disse ao homem mais poderoso da terra? Nabucodonosor, um dos maiores da história humana. Eles, na cara desse imperador, disse: você nos jogue na fornalha de fogo ardente. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Deus não nos livrar, saiba disso, ó rei, nós não nos prostraremos e não negociaremos o nosso Deus. Deus pode livrar? Pode. E se não livrar? Se não livrar, então eu não quero. Esse não é o ensino das Escrituras. É não negociar valores. É o que nós cantamos. Se Deus me der, Ele é Deus. Se Ele não me der, Ele continua sendo Deus. É uma frase que hoje precisa ser ensinada. Deus é Deus. Mas isso? Não, queridos. Deus é Deus. Acabou, ponto. Outras coisas não interferem nessa realidade, nesse fato. Deus é Deus. Imagine se o plano de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, fosse o plano que Deus teve para Paulo. Lá em Atos capítulo 9, verso 16, falando para Ananias, que foi enviado para curar Paulo, para pregar para Paulo e batizar Paulo. Deus disse para Ananias, quando Ananias disse: mas Senhor, ele é um perseguidor, ele é um homem mau, ele é um homem perverso. E Deus diz a Ananias: vá lá, porque eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E esse era o propósito de Deus para Paulo. Citam também, e gostam muito de citar Salomão, porque foi um homem riquíssimo. Um período curto na história de Israel, mas é usado como se fosse o geral, né? Mas, querido, olha só, Salomão é um grande exemplo de muitas coisas, tem ensinamentos maravilhosos, inclusive eu gosto demais, tanto do livro de Provérbios quanto do livro de Eclesiastes. Mas olha só, queridos, nós não precisamos de novos Salomões. Não precisamos de novos Salomões. O que nós precisamos é de novos Paulos, novos Pedros, novos Estevãos, novas Marias Madalenas, nova Maria, etc. E principalmente imitadores de Cristo. Abram comigo, queridos, 1 Timóteo capítulo 6. Esse aqui é um dos trechos mais contundentes contra esse indivíduo aqui, contra Mamon. 1 Timóteo capítulo 6.
você quiser guardar ele como chave, sempre quando você se deparar com uma pessoa, o pessoal chama de teologia da prosperidade, esse tipo de mentalidade errônea, né? E eu falei, não, eu não chamo de teologia da prosperidade, porque prosperidade bíblica é uma coisa. Agora, isso aí é cobiça, é ganância. Eu chamo de teologia da cobiça ou teologia da ganância. E hoje eu cunhei um outro termo, né? Tem a maçonaria, agora o pessoal dessas igrejas é a mamonaria. Né? O pessoal da mamonaria, que aqui não há, graças a Deus. E veja 1 Timóteo capítulo 6, um texto aqui contra a mamonaria. Não sei nem qual que é pior, provavelmente a mamonaria seja ainda pior que a maçonaria. 1 Timóteo 6, verso 5. Está no meio de uma frase, mas aqui eu quero pegar o finzinho aqui. Atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Olha como o apóstolo Paulo pega leve. Mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade, que o evangelho, que servir a Deus é fonte de lucro. Né? Vamos servir a Deus porque é lucro, né, que a gente vai ter. De fato, o apóstolo Paulo, olha como ele contorna isso. A piedade, o evangelho, com contentamento, gratidão, né, é grande fonte de lucro. É grande fonte de lucro. Mas lucro no sentido espiritual, claro. Né? Pois nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar. Olha o que o evangelho ensina. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos, gratos. Os que querem ficar ricos, ó, mais uma pregação sobre finanças aí, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então, olha como isso é sério. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Isso aqui é verdade ou não, queridos? A gente vê aí pessoas antes cristãos que vão atrás de dinheiro, entram na política, e o que elas trazem sobre elas? Ruína e destruição. E por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé. É o que mais acontece, queridos. E as pessoas se destroem às vezes, deixam de ter tempo com os filhos, deixam de curtir a vida, numa ânsia louca, sempre por mais. Isso não acaba. Claro que nós não devemos ter uma vida medíocre, onde a pessoa se contenta lá por baixo. Não. Se você tem o que comer e se vestir, seja grato. Mas você tem todo o direito, e com certeza pode e deve, lutar, conquistar mais, dar mais coisas para a sua família. Isso sim. Mas não faça disso a sua vida. Porque senão, se você faz isso a sua vida, você vai começar a negociar princípios e valores. Você vai começar a negociar Deus. Porque vão vir propostas onde vão te dizer, tudo isso eu te darei se você negociar esses valores. Isso vai ter para você, queridos. Todo pai, hoje, com essa mentalidade, deseja que o filho seja rico. Há 50, 100 anos atrás, queridos, o que os pais desejavam para os filhos é: eu quero que meu filho seja íntegro, eu quero que meu filho seja honesto, que seja um homem de caráter e que tenha saúde. Esse era o desejo dos pais antigamente. Hoje não, hoje eu quero que meu filho seja rico, seja isso, seja aquilo. Então, se afastando do evangelho e indo para a mamonaria. Jesus diz que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Não consiste. Jesus diz para aquele homem que acumulou bens, ia construir um celeiro maior para guardar toda a sua colheita, e Deus diz, louco, essa mesma noite a sua vida lhe será tirada. Então, quem ficará com o que você preparou? Isso acontece com quem guarda riquezas para si e não é rico para com Deus. Queridos, qualquer um de nós, ao sair ali pela porta, podemos cair, tombar e ser levados para a eternidade. Tudo o que juntamos não nos prepara para esse dia. O que nós juntamos nos céus, sim, nos guarda para isso. Queridos, eu quero comentar sobre o que é fé verdadeira. Como estamos falando de uma fé que não é fé em Deus, é fé em Mamon, é a mamonaria. O que é a fé verdadeira? Olha só, queridos. Deus não é obrigado a me dar um único centavo.
Ele não é obrigado. Ele me dá, e muito, me ajuda tremendamente. Mas se ele não me desse nada, o meu compromisso com ele não mudaria. Não mudaria. E alguém pode pensar, meu Deus, que fé bonita, que fé especial, que fé diferente. Não, meus irmãos. Em toda a história do cristianismo, todos criam assim. Você acha que alguém abandonava Deus porque perdeu as casas, porque ficou pobre? Não. Todos criam assim. Se você dissesse isso para as pessoas do passado, elas sequer entenderiam do que você estava falando. Nossa, que fé bonita. Como assim? Essa é a única fé possível. Por que em nada mudaria o meu compromisso ou dessas pessoas do passado, se perdessem bens, perdessem posses? Porque todos que eles visavam a vida eterna. Todos tinham um entendimento do que importava eram os valores e princípios. É a pessoa ter caráter e ir para a eternidade com Deus. Isso é o principal. Hoje as pessoas vêm para a igreja para receber o seu dinheiro. Coisa impensável antigamente. Vêm para a igreja receber o seu dinheiro e, se não receberem, no prazo que elas estipulam, abandonam, diz que Deus não existe, Deus não me ama, etc, etc. Então, veja, não é que está um pouco errado. Está totalmente errado. A motivação é errada, a fé é errada, a consequência é errada. Veja, querido, se eu perdesse tudo, eu abandonaria Deus? Não. O que tem a ver uma coisa com a outra, queridos? Veja, se eu perdesse minha família, num acidente de carro, etc, etc. Abandonei Deus porque não vou abandonar Deus porque não guardou a minha família, porque não... Não, queridos. É mais um motivo para eu ficar com ele, porque eles vão para a glória, vão para a eternidade, vão estar me esperando. Luana, Esté e Petro estão me esperando. E eu vou abandonar Deus? Qual a lógica disso? Só tem lógica esse pensamento porque as pessoas abandonaram a realidade da eternidade. Não creem em vida eterna, não creem. Então, se não há vida eterna, se eles morreram realmente, adeus, você não fez nada por mim, tchau. Agora, quem tem consciência da eternidade, se os três partem, se os três morrem de forma trágica, vou chorar e ficar com luto por vários dias e muito tempo. Mas eu vou continuar com meu Deus, porque eu quero me encontrar com eles e quero me encontrar com Deus. Não é possível que a gente não consiga entender uma lógica tão simples. A gente perdeu a visão de eternidade. Agora, se eu perco meus bens, minha casa, meu emprego, perco tudo, eu vou abandonar Deus porque eu perdi dinheiro? Veja que se eu passasse o resto da minha vida, décadas de pobreza, acho que isso não tende a acontecer a nenhum de nós, mas se acontecesse, eu vou abandonar Deus, queridos. Décadas de pobreza, por causa de décadas de pobreza, eu vou jogar fora trilhões e trilhões e trilhões de anos de glória. Qual a lógica disso? De novo, é só porque as pessoas perderam totalmente a noção de eternidade. Ninguém mais pensa em vida eterna. Ninguém pensa sobre vida eterna, não quer pensar sobre vida eterna e não tem interesse em pensar sobre vida eterna. Poucos vêm à igreja hoje por causa de vida eterna. Geralmente as pessoas vêm por causa de quê? Porque meu casamento está com problema, meus filhos estão problemáticos, ou um problema na saúde, um problema nas finanças. Todas as razões que você, sim, venha, Deus ajuda, Deus abençoa, Deus cuida. Mas não pode ser a razão principal. Muito menos é a razão única, que geralmente é a razão única. Vida eterna não se pensa em vir à igreja por causa de vida eterna. E se você fala isso, queridos, para um Agostinho, para um São Tomás de Aquino, para um desses grandes homens do passado, eles não acreditariam no que estariam ouvindo. Não acreditariam. Fala, não, peraí. Isso é o quê? 5, 10, 20 pessoas que pensam assim, e vir para a igreja sem pensar em vida eterna, só pensando em coisas aqui da terra. É o quê? 5, 10, 20 pessoas que pensam assim? Não. É a mentalidade do cristianismo inteiro. Se tornou isso. Você fala isso para um Agostinho, para um São Tomás de Aquino, para um John Wesley, para um George Whitefield, para um Lutero, para um Jonathan Edwards. Essas pessoas que desmaiariam de horror ao pensar o que se tornou o cristianismo. Não pensam em vida eterna. Então, o que as pessoas chamam de fé hoje, no passado seria chamado de blasfêmia e traição.
blasfêmia e traição. Por isso que Jesus diz, quando o Filho do Homem voltar, por acaso encontrará fé na terra? E aí você pensa, bom, Jesus disse isso é porque vai ver que no fim dos tempos as pessoas se tornaram ateus, se tornaram céticos, as religiões acabaram, todo mundo é ateu. É isso, queridos? Não. As religiões vão estar muito bem, obrigado. Vão estar bombando. Por quê? O próprio Jesus diz, o anticristo, quando vier, ele vai fazer o quê? Ele vai falar sobre ateísmo, vai fazer somente planos econômicos, vai só dar dinheiro para as pessoas. É isso que Jesus disse que o anticristo vai fazer? Não. O que o anticristo vai fazer? Sinais, milagres e maravilhas. Isso é o quê? Sinais, milagres e maravilhas. Isso é o quê? Isso é religião. Vai ter muita religião e muita fé, entre aspas. Fé em quê? Em bênçãos, em coisas, em receber, em vida terrena, eternidade não. Deus conforme o Evangelho não. O Evangelho verdadeiro, conforme nós lemos, não como Gálatas 1 diz. Estão pregando outro Evangelho, outro Jesus. Estão pregando que não é um falso Evangelho, que na verdade não é Evangelho. Então o mundo vai estar cheio de fé, em sinais, milagres e maravilhas que o anticristo e outros vão estar fazendo. E Jesus diz, eu por acaso vou encontrar fé quando vier, fé verdadeira? Então toda essa fé imensa que você vê em campanhas, propósitos, etc., sempre querendo dinheiro, que eles chamam de bênção, né, para disfarçar, há fé nisso, para saber simples, queridos. Deixa Deus não dar. Deixa Deus não dar, e você verá o que vai acontecer. Mas cadê aquela pessoa que estava aqui? Sumiu. Foi embora. Queridos, fé vem da palavra fide. Fide. Fide, fidelidade. Fé é fidelidade. É você entender quem Deus é, entender que esses valores pelos quais Jesus morreu, para nos dar vida eterna, e esses valores são verdadeiros. Você não negocia. O que é o Evangelho? É amor. É paz, é paciência, é mansidão, é alegria, é domínio próprio. É amar a pessoa que está ao seu lado, amar o seu próximo como você mesmo. É orar por aqueles que lhe perseguem, amar os seus inimigos. Todos esses valores que não podem ser negociados por nada. Então, o que essa mentalidade gera? Fala tanto de dinheiro que Deus vai ficando de lado e as pessoas ainda se surpreendem com tantos escândalos em que pessoas, líderes, estão envolvidas com lavagem de dinheiro, tramóia, politicagem, corrupção, etc. Quem tem essa mentalidade, eu trago isso, porque quem tem essa mentalidade vai acontecer isso, mais dia, menos dia, abandona Deus. Isso é muito sério, porque Jesus diz, nesse mundo tereis aflições. E quando vem a aflição, o que é a conclusão da pessoa? Se o Evangelho me promete dinheiro e não veio dinheiro, então o Evangelho é falso. O Evangelho não promete isso. Isso Deus faz pela sua graça e faz muito, mas isso não é uma promessa, garantia absoluta. Não, neste mundo tereis aflições. É a parábola da semente se cumprindo. O que Jesus diz? A semente que foi semeada na rocha. O que Jesus diz? Ela não tem raiz em si mesma. É de pouca duração. Como você vê tantas pessoas de pouca duração. E aí Jesus diz, e quando chega a angústia, chega a tribulação, logo ela se ofende e abandona. Não tem raiz em si mesmo. O ensino que é pregado hoje em dia capacita as pessoas a dizer como Jó, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a mulher, como a mulher de Jó diz, Jó, você perdeu teus filhos, você perdeu suas posses, você perdeu sua saúde. Blasfema na cara do teu Deus e morre. O que Jó diz para a mulher dele? Mulher, estás louca. Estás louca. Eu não negocio, meu Deus. Isso se chama, ao longo de 2000 anos, isso se chama fé. E não fé, entre aspas, que é fé nisso aqui.
Então, qual que é a pregação do Novo Testamento? Falei de tudo isso que é falso. Qual que é a pregação do Novo Testamento? A mamonaria só visa melhoria material. O Evangelho visa melhoria espiritual, melhoria do seu caráter, transformação da sua mente, gerar gratidão, aprender a amar, ajudar pessoas, a servir, a ser uma pessoa de bem, a ser luz do mundo e sal da terra. Esses são os objetivos. Vamos ver aqui, queridos, alguns objetivos. Abra comigo em Efésios capítulo 2, que era realmente a pregação da igreja. Tem que ser, voltar a ser hoje. Efésios 2, verso 12. Efésios 2, 12. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Deus, de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Muitos são assim, na vida lá fora, sem esperança e sem Deus no mundo. E o que nós temos que pregar? Que agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Verso 18, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao que o Evangelho nos dá. É isso aqui, não é dinheiro. Temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É isso que o Evangelho nos dá. O Evangelho nos capacita, tem que nos capacitar, a pregação, o ensino, tem que nos capacitar a ser como o apóstolo Paulo, que em Filipenses 4 ele diz, eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo eu posso naquele que me fortalece. Você vê até essa frase tão linda, tudo posso naquele que me fortalece, eles perverteram. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu posso passar fartura ou necessidade, eu consigo enfrentar tudo isso, eu consigo atravessar tudo isso, seja vales de rios, seja desertos sombrios, eu consigo atravessar tudo isso através daquele que me fortalece. E atravessar como? Detalhe, com gratidão e contente, ele diz, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Essa é a pregação do Evangelho. É isso que o Evangelho tem que nos capacitar. 1 Timóteo capítulo 6, queridos. Volte lá naquele trecho que é frontalmente contra a mamonaria. E aqui tem mais alguns conselhos. 1 Timóteo 6, vamos no verso 17. 1 Timóteo 6, 17. Ordene aos que são ricos do presente mundo. O que o Evangelho pregava para esses? Vou te tornar mais rico ainda? Não. Não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança o que o Evangelho ensina? Incerteza da riqueza. O mesmo que Jesus disse, né? A traça, a ferrugem, o ladrão, tudo isso pode gerar a riqueza acabar. Não ponha a sua esperança, a sua alegria, o seu coração, o seu tesouro, o seu Deus na incerteza da riqueza. Mas no quê? A esperança tem que estar em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratique, olha o que o Evangelho tem que nos ordenar a fazer. Pratique o bem, sejam ricos, principalmente, e é isso que Deus vê, é isso que Deus valoriza, é isso que Deus está contando. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, acumularão um tesouro para si mesmo. Olha como a pregação do Evangelho é consistente com Jesus. Dessa forma, acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Essa é a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3,5, ele é mais contundente. Ele diz, façam morrer várias coisas, ele diz, e a ganância que é idolatria. A ganância que é idolatria. E por fim, Colossenses capítulo 1, eu citei na minha última mensagem
em que eu fiz essa declaração, né, que as pessoas pregam Jesus, então estão pregando o Evangelho. Não. Estão pregando outro Jesus. Não dá para você saber se é o Evangelho apenas pelo rótulo, apenas pela embalagem. Eu citei que uma das pregações mais horríveis que eu já ouvi na minha vida, inclusive, cita esse verso numa distorção, uma das distorções mais que eu fiquei abismado a pessoa conseguir ter a coragem de desvirtuar e perverter um verso da Escritura daquela forma. E é esse verso que eu quero ler, porque prega o Evangelho e a pessoa conseguiu perverter de tal modo a pregar só dinheiro. Colossenses 1, verso 27, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Que riqueza tão gloriosa que o Evangelho nos quer fazer conhecer. Qual que é a riqueza da vida, queridos? A gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Em outro trecho, o apóstolo Paulo diz, Jesus Cristo, que é a nossa vida. Isso é vida e abundância. Jesus Cristo, que é a nossa vida. Se a sua vida for Jesus, vai ser de riqueza, vai ser abundante. A gloriosa riqueza desse mistério que foi nos dado a conhecer. Qual? Cristo em vós, a esperança da glória. Nessa pregação, a pessoa quis dizer que Cristo em nós, então, é a esperança da glória, então seremos bem-sucedidos, então seu negócio vai dar certo, você vai ter glória neste mundo, você vai vencer. Ai, Jesus, tem misericórdia, né? Esperança da glória, esperança da vida eterna, esperança de estar com Deus um dia, a gloriosa riqueza, essa é a riqueza, é Cristo em nós. Como Jesus diz em João 17, eu neles, a esperança da glória. E olha o que o Evangelho ensina. Nós o proclamamos. Não é essa riqueza, não é a gloriosa riqueza, não é Cristo em nós. Então o que nós vamos fazer? O apóstolo Paulo diz, nós vamos proclamá-lo. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com sabedoria, não com mero grito, não, tem que ter sabedoria. Ensino do Evangelho tem que ter sabedoria, estrutura, coerência, inteligência. Ensinando a cada um com toda a sabedoria. Para quê? Qual é o objetivo da pregação? Qual que é o intuito? Qual que é a meta? Qual que é o alvo? A fim de que, esse é o objetivo, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Ele diz, é para isso, o apóstolo Paulo diz, é para isso que eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Esse é o meu esforço, apresentar os homens, os servos de Deus, cada vez mais perfeitos, cada vez mais amadurecendo, cada vez mais crescendo em Cristo. Por quê? Porque essa é a riqueza desse mistério. Cristo em nós, a esperança da glória. Se me perguntarem, pelo que você, pastor Romo, se esforça, pelo que você luta, a minha frase é essa. Eu me esforço e eu luto, conforme a força de Deus, que atua poderosamente em mim, a fim de apresentar cada um de vocês, queridos, perfeitos, mais parecidos com Cristo, mais semelhantes a Ele, tendo Cristo em vocês. Cristo, você chamando de o seu tesouro, chamando de Cristo o seu valor, chamando de Cristo a sua vida, chamando de Cristo a sua riqueza, chamando de Cristo a sua esperança, chamando de Cristo a sua glória. A hora que você fizer isso, você vai ter o Evangelho no seu coração, conforme os apóstolos, conforme os mártires, conforme toda a história do cristianismo. Enquanto a fé for apenas um instrumento para adquirir coisas, for apenas um meio para se obter valores terrenos, Jesus só vai dizer, aonde que eu estou encontrando fé aqui? Aonde? Não. Cristo em nós. Essa é a verdadeira fé. É isso que eu vou proclamar, queridos. Quem tiver interesse em Cristo, nos ajude. Quem tiver interesse em riquezas, outros lugares vão ensinar melhor, com certeza, porque esse é o objetivo deles. Eles trazem tudo, ferramentas de marketing, de administração, de finanças, fazem tudo para que os outros lá enriqueçam. Não. Eu
quero que vocês prosperem, é um desejo meu, uma oração que eu oro por vocês todos os dias. Mas não é a razão única e não é a razão principal. A razão principal é que a vida de vocês seja tão abundante, que vocês possam dizer: Cristo é a minha vida. É Ele, esses valores que constituem o meu ser. É isso que eu quero que Deus produza, frutifique em mim esses frutos: amor, alegria, amabilidade, paz, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio. Eu vou hoje para a igreja, porque hoje eu quero aprender um pouco mais a ser manso. Eu vou à igreja porque eu quero ser um pouco mais parecido com Cristo. Eu vou à igreja porque eu quero aprender a amar. Eu vou à igreja porque eu quero ter mais domínio próprio. Eu vou à igreja por aprender as bem-aventuranças. Eu vou à igreja para que a minha fé esteja firmada, para que eu persevere, para que eu seja fiel a Deus e para que eu tenha vida eterna. Eu vou à igreja porque se eu perdi isso ou aquilo na eternidade, eu vou ter tudo. E na eternidade, acima de tudo, eu vou ter Deus. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, aqui é um bastião. Aqui nós guardamos a Tua palavra conforme ela é, sem pervertê-la para interesses pessoais, ou conforme a Tua palavra diz, pessoas sentindo comichão vão ajuntar para si pessoas que digam apenas o que elas querem. Não. Senhor, nós estamos anunciando Cristo, proclamando Cristo. Nos ensina a ter essa fé fiel, essa fé que marcou a história da Tua igreja e que assustava os pagãos, que viam uma fé tão poderosa e tão linda, jamais negociando o bem, jamais negociando o amor, ou a honestidade, ou a integridade. E aqueles pagãos se convertiam aos montes porque viam uma fé genuína, porque viam que Cristo é a verdadeira vida, porque viam que em Cristo você tem uma alegria abundante, uma vida abundante, uma riqueza que não pode ser roubada, que a traça não destrói, nem a ferrugem, nem o ladrão, nada nem ninguém roubava a alegria no olhar e na vida. Nem as piores masmorras, nem as piores execuções, porque entenderam a vida eterna, essa realidade da vida eterna. Nos ensina mais isso, nos dá essa fé, que não seja a fé dos pagãos, mas uma fé diferente, que converte os pagãos. Nos ensina a ser cristãos, nos ensina a imitar a Cristo, que mesmo se não tivéssemos onde reclinar a nossa cabeça, se não tivéssemos dinheiro para pagar nem os mínimos impostos, ainda assim seria uma vida abundante, ainda assim não negociaríamos o nosso caráter, não nos corromperíamos, estaríamos sempre louvando a Ti. Nos dá o caráter de José, nos dá o caráter de Jó, o caráter de Cristo, o caráter de Paulo, nos faz imitadores desses grandes homens e nos faz ter sede e fome de justiça, nos faz buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. Que as demais coisas, Senhor, o Senhor possa nos prover como o Senhor nos prometeu, buscando em paz e tranquilamente, sermos pessoas conforme o Evangelho. Essas coisas vão vir naturalmente, sem ansiedade, sem nos fustigar, correndo atrás de riquezas que podem gerar destruição. Guarda cada um aqui, Senhor, cada alma que é preciosa, que cada dracma que eventualmente se perdeu aqui, o Senhor possa vasculhar e trazer para junto de Ti. Protege a cada um, protege a nossa família, guarda-nos do que é falso, guarda-nos de mamon, e que o nosso coração, o nosso tesouro, o nosso Deus e a mensagem que satisfaz a nossa alma seja o Senhor. Cristo em nós, seja a gloriosa riqueza, seja a nossa esperança, seja vida e vida abundante e vida eterna. Glórias a Ti, Senhor.